Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, diretamente aqui da Futurum Capital, que é uma Venture Capital. Aliás, se você quiser hackear o futuro, este é o lugar, porque quem me acompanha nesse podcast, que é multiplataforma, você pode assistir no Spotify, no YouTube, é o grande mestre Tio Rico is in the house. Fala, tio. Zuc, é sempre um grande prazer estar aqui, porque a gente fala de hackeamento de futuro, empreendedorismo, uma porrada de coisa. Mas hoje o toque é diferente. Nós estamos com um cara que está voando nas redes sociais, prega muito sobre filantropia, questões de liberação de mente. Enfim, nada melhor do que estar aqui para ele falar do que realmente ele faz. Então o Marçal, que é um cara que está fazendo barulho pra caramba, estamos aqui junto para poder conversar, entender melhor como ele pensa. Marçal, bem-vindo. Seja bem-vindo. Valeu, tio Rico. Valeu, Zuckerman. Pablo Marçal, ou Titi, conheço de longa data, antes de ser modinha, antes das polêmicas, e é muito legal aí a sua presença aqui. Obrigado de verdade. Irmão, obrigado. Vamos direto ao ponto. Vamos direto. Mas, todo mundo fala muito de corte, é o cara que dá porrada na galera. Vamos começar do começo. Como tudo começou, da onde que veio, da onde você surgiu. E como você chegou onde você chegou hoje, nesse barulho todo. Bora lá. E onde você quer chegar também, que isso é importante. O negócio todo aconteceu em 87 no banco da frente de um Voyage. Foi onde eu nasci. Foi concebido, né? Pulando a história triste, trabalhei quase 8 anos e meio numa empresa de telefonia, a Oi Brasil Telecom. Call center, né? Call center, e fui subindo divisões de atendimento e tudo, entrei como call center. Tinha um sonho de ser presidente dessa companhia. E em paralelo a isso, eu fazia a faculdade de Direito e queria ser o melhor advogado do Brasil. Eu colocava isso na minha cabeça. Formei em Direito, só que aconteceu uma terceira via na minha mente, que foi o empreendedorismo. Então eu fui produzir evento como promotor, investi no evento, trabalhei nele e eu percebi o volume de dinheiro que a gente fez em poucas semanas foi maior do que quase 8 anos trabalhando na Brasil Telecom. E ali eu peguei essa via, fui picado pelo Rica vírus. E dali pra frente, então, eu falei, não quero seguir essa carreira jurídica e não quero mais ser presidente dessa companhia. Nós estamos falando de que ano isso? Isso exatamente em 2013. Só quando eu fui picado foi em 2011. E aí, eu fui percebendo isso, eu falei, então não vou seguir a carreira jurídica, não vou seguir sendo executivo de companhia, eu vou seguir esse negócio de empreendedorismo. Aí fiz mais alguns eventos e depois fui para a empresa do meu sogro. Ele é industriário, né, que no último ano agora a gente acabou comprando a empresa dele. Tomou uma dívida, né, com o sogrão, né? Aposentei ele, né, que ali não ia parar nunca. Uma empresa uma marca de roupa. A gente tem 3 marcas de roupa hoje, 3 empresas de roupa no conglomerado hoje. E aí eu comecei a ser consultor de algumas empresas, né, por ter essa expertise aí, de ter vindo de uma multinacional e tudo. Depois eu parei e pensei, por que eu ajudo os outros? Eu tô satisfeito, eu acho que eu ganho um tanto de dinheiro legal, né, fazendo isso. Já cheguei a ter consultorias que eu ganhava 80 mil no mês, trabalhando 4 horas por semana. Eu falei, isso aqui é o que todo mundo quer na vida. Aí vinha a desconfiança. Se esse povo tá me pagando isso e eu usar os meus próprios exemplos, eu acho que eu vou explodir. De verdade vinha isso na minha cabeça. E eu ficava puto com algumas empresas que eu dava consultoria, eu dei consultoria para mais de 50 companhias. E aí, alguns não seguiam, mas queria que eu tivesse ali aconselhando e tal. Eu falei, quer saber, eu não tô nem aí pra esse povo, eu vou abrir minha empresa de treinamento, gosto demais de ensinar. Boa. E aí, cara, dali pra frente a minha mente foi abrindo, porque eu criei, o começo das minhas empresas foram essas consultorias, depois treinamento, eu juntei essas duas coisas e saí de consultoria. E começaram a aparecer muitos negócios de alunos e pessoas que queriam estar acoplados. Hoje a gente está em 19 segmentos diferentes, de aviação, hotelaria, rede de escola, editora, fazenda, leilão. Resort, leilão, 19 diferentes. Em vários países, inclusive. Desculpa te interromper, porque até, tio, eu vou até pontuar aqui, e a gente quer saber das empresas, Sim. Eu acho que essa cronologia ela não pode ser quebrada, mas, por falar em prosperar, te peço licença para apresentar o nosso patrocinador, que é a EQI. A gente tem uma consideração enorme pela EQI. Aliás, já conversei com o Pablo, ele precisa diversificar, né, os inúmeros negócios que ele tem. Ele não tem muitos ativos no mercado financeiro. Tem. Agora sim. Então depois do conselho, então? Agora ele vai abrir uma conta na EQI. Então eu tô te convidando aqui, né, tio? Se o Pablo entrar na EQI,
a gente sabe que ele vai prosperar mais ainda. Não só financeiramente, ele vai abrir e instalar um drive na cabeça dele. E se você que está assistindo a gente, entra aqui no QR Code, que é uma maneira de democratizar o seu investimento e realmente você tomar, né, uma decisão de ter a sua liberdade financeira. Aos poucos, né? Não é, tio? Exatamente. A gente conhece o Juliano Custódio há muito tempo, estão crescendo, tem que continuar crescendo. Então estamos felizes aí com a turma. Boa. Bom, você está contando... Agora eu quero fazer uma pergunta, Zucchi. Diga lá. Marçal, você falou que você começou dando consultoria. Era o quê? De imagem, de gestão, de corte de custos? De que exatamente? A coisa que eu mais dominava era corte de despesa e reorganização de indústria. Eu gostava muito disso. Era uma pegada que como eu trabalhei, né, nessa área, né, indústria de moda, eu conseguia chegar e zerar muita despesa e aumentar custo. E o pessoal que está assistindo... Baixar custo, aumentar a receita, né? Não. Eu falei certinho. Diminuir despesa e aumentar custo. Custo é aquilo que eu emprego energia e aquilo volta. Despesa é aquilo que eu emprego energia e não volta. Essa é a contabilidade básica. A diferença de custo e despesa. A maioria dos empresários do Brasil, nós temos 21 milhões de empresas hoje e ninguém sabe disso. No custo, empreendedor, você precisa de aprender a achar o custo e colocar dinheiro nisso. Vou dar um exemplo. Boa. O cara fala assim, ó, eu vou fazer tráfego pago e o tráfego pago retorna dinheiro. Aquilo é um custo. Certo. Então, o custo no olhar de um empreendedor de verdade é aquilo que ele tem que sempre aumentar. Agora, a despesa. O cara fala, vamos fazer uma ação de marketing para agradar não sei quem. Aquilo não dá ROI, que é retorno sobre o investimento. Boa. Aquilo você tem que cortar. Então, eu sempre ia muito na canela disso. Na empresa do meu sogro, eu conheço ela assim, que agora é do nosso grupo, né? Eu acabei comprando essa empresa no final do ano. Ele tinha 11 mil linhas de gasto. E eu fiquei, tipo assim, algumas semanas revisitando tudo e baixei mais de 30% das despesas. Boa. Então, tipo, baixar a despesa é a primeira coisa que todo mundo tem que fazer. A segunda é aumentar custo. Custo que favorece o crescimento da companhia. Boa, são então, coisas diferentes. Tô 100%. E era uma das coisas que mais faziam sucesso na consultoria que eu liderava, né, dentro dessas empresas. Também fazia de brand, eu sou um cara que cuido disso hoje, né, com vários clientes nossos. Essa questão de lançamento, aí eu fui desenvolvendo e abrindo o leque. Boa. Legal. Agora, essa área nova, não nova, mas assim, quando você trabalha com vários setores, cada setor tem uma margem, tem um retorno, Sim. tem um investimento, tem um payback diferente, e você delega para pessoas diferentes tocarem cada setor, ou você vai em qualquer uma e vai sentindo no dia a dia? Como é que funciona? Como eu tenho um braço de ensino forte, mais de 1,5 milhão de alunos, a maioria dos meus sócios, tipo 99%, foi aluno meu em algum programa, mais de 100 programas que eu já criei. E aí vem esses caras com a mentalidade. Eu não faço sociedade com a pessoa se ela não tiver unidade e linguagem comigo, que para mim eu chamo isso de código do infinito. Tirei lá de Gênesis 11:6. Torre de Babel. Isso mesmo. Esse não código é isso? É isso mesmo. Você já ouviu isso em algum lugar. Exatamente. Eu sou da origem judaica. Quando Deus, o homem quis tocar no céu, Deus falou que cada um ia ter uma língua. E aí você perde a unidade das pessoas. Aí bonito. Sim, você é brabo. Opa. Ó, se você pegar esse código de Gênesis 11, qualquer pessoa, do ateu, católico, espírita, ou qualquer coisa que a pessoa for, ela vai explodir. Por que é o código limitado? Já que você me deu essa abertura. Quando você tem unidade, significa que você está amalgamado a pessoa. Quando você tem linguagem, a comunicação flui 100%. Perfeito. E o próprio Deus ali, ele está escrito em Gênesis 11:6, que ele fala assim, então desceu o Senhor do céu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. E ele fala, o povo tem uma só língua e uma mesma fala. Deus desceu. Desceu, literalmente. É um rolê difícil Deus vir para a terra. E ali ele fala, agora tudo que eles intentarem no seu coração não haverá limites. O dia que eu vi isso, Zuckerman e Tio Rico, eu fiquei louco. E sabe onde que eu vi? No manual de um empresário, manual dos funcionários de uma empresa. Legal. E aí eu falei, poxa, mano, isso aqui é um código assustador. Eu sou teólogo, eu estudei teologia. Muito e eu bom. não tinha percebido isso. Aí eu pego no manual de uma empresa dando consultoria, eu falei, mano, eu vou seguir isso aqui. Então o que eu faço? Respondendo sua pergunta, Tio Rico. Eu faço o seguinte, eu treino os caras e geralmente para virar meu sócio leva 1 ano de teste para gerar essa liga, essa unidade de propósito e essa linguagem. Então a gente pensa muito parecido. Tem gente que é antagonista e gosta de me irritar e tudo, mas a unidade de propósito é certeza absoluta que todos nós temos. Eu não tenho nenhum caso de deslealdade. E eu treino esses caras com a cultura que tem nas nossas empresas, chamada PMT.
PMT, que seria? Que é um programa de multiplicação de talento. Todo Boa. mundo que entra não é carreirista e não tá buscando. Não é dinheirista, o cara tem que entender a cultura. Tem um cara aqui dentro do seu estúdio filmando. Pergunta pra ele se ele quer crescer dentro da empresa. Ele não quer, ele sabe que ele vai montar o negócio dele. Todo mundo, qualquer área das nossas empresas. Eu tenho uma seguradora que tem mais de 30 mil vendedores online. Mas olhando para direto e indireto no ecossistema, são umas 2.000 pessoas. Boa. E aí, todo mundo, na hora de entrar, tem que entrar com essa mentalidade. Aí, é o mínimo aceitável pro cara entrar e depois a gente treina o cara. Então, eu não trouxe pessoas super preparadas do mercado. Eu formei essas pessoas. É por isso que a pujança desse negócio é alta. E interessantíssimo que você falou que demora um ano, né? Qual a porcentagem das pessoas que continuam ou largam o negócio? Se for para ser sócio, a cada 10, 9 não suporta. Não suporta. Não, porque eu viro outra pessoa. Quando o cara quer ser sócio. Cara quer ser sócio, então vamos testar ele. Vamos ver quantas vezes ele arrega, como ele é com o desafio, como é que ele cresce, como é que ele gosta de conectar, se ele é esperto o suficiente para ter o coração ensinável. Boa. Eu gosto de repreender uma pessoa, no particular, eu vejo o tanto que ela fica contrariada. Não é para medir a contrariedade dela, mas é para ver como ela fica depois daquilo. Perfeito. Se aguenta o tranco, né? Porque se a pessoa aguenta o tranco, amigos, pode arrancar a unha dela no meio do percurso, que ela não tá nem aí. Ô tio, ô Pablo... Agora tem um ponto legal. Diga lá. Você comentou desse modelo de gestão, né? O empreendedor no Brasil é um guerreiro. O cara que empreende aqui, ele empreende em qualquer lugar do planeta. Sim. Boa. Né? Como é que você enxerga... Porque nós estamos num governo que prioriza bastante Estado, que tem um custo muito grande, um gasto fixo muito grande, com o judiciário, enfim, uma porrada de custo grande, pesado. E isso acaba elevando o juro, desestimulando as pessoas a tomarem risco, a empreender. E no final do dia, quem manda no país e empurra essa porra toda é a iniciativa privada. Sim. Como é que você está enxergando esse momento que nós estamos vivendo? E essa multiplicação de talentos é o ponto nevrálgico para poder evoluir. Sim. Você tem que ter gente boa. E brasileiro, às vezes, é bom, mas às vezes você sabe que tem um perfil mais acomodado. Sim. Né, dependendo da região. Como é que você está enxergando isso? O que eu enxergo é que vai ter que rodar esse modelo de multiplicação de talento e a política do Brasil muda em 50 anos. Então tem que ter gente que tem paciência. Eu estou entrando na política por esse motivo, né, para rodar esse modelo, que eu sei que funciona. Não adianta falar mal de sistema e nem falar mal de político. Tá. Né? A gente tem 12 perfis comportamentais e nem as pessoas sabem onde elas estão. Então tem gente que está na miserabilidade, o outro está na instabilidade, o outro está na ilusão, o outro é governante, Total. o outro é transbordante. Aí depois a gente vai contar isso para a sociedade. O que acontece? Esse modelo de multiplicação de talento, a gente precisa de achar pessoas que aguentam um nível maior de pressão. Por exemplo, eu já tive algumas pessoas oferecendo alguns milhões para eu deixar a candidatura de prefeito. Já? Como se dinheiro afetasse alguma coisa na minha cabeça. Dono de partido, quem? De quem você imaginar, até de empresário que tem contrato com a prefeitura, gente desesperada. Sim. Claro, a gente está falando de um orçamento de 111 bilhões de reais. Eu imagino o desespero de tanta gente que vai perder uma boquinha dessa. Imagina 5 mil empregos diretos sem concurso público, Sim. esse tanto de gente que fica amarrado na máquina. Agora, respondendo a sua pergunta, tio, é o seguinte, nós precisamos provocar uma coisa que não é inovação, mas é princípio constitucional. Tem 5 princípios ali que todo estudante de direito aprende, chama LIMP. Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade. Show. Vou pegar o penúltimo que eu falei, eficiência. É a marca da minha gestão. O que é ser eficiente? O eficiente, ele aprende a usar com os recursos que tem, ele vai naquilo que é despesa e naquilo que dá retorno, ele prega todo o dinheiro que tem, que é a questão do custo, que eu já expliquei. O que eu espero? Eu espero que solução simples. Tem gente que vai ficar assustado com as soluções que eu vou trazer. Vou dar um exemplo aqui de caminhão de lixo. Já tem uns caminhões de lixo, certo? Certo. Vão colocar inteligência artificial com radar nos caminhões para pegar os buracos na rua, ver se pintou meio fio, se está precisando de pintar e já analisar com as marcações de geolocalização as árvores que precisam de poda. Se uma pessoa que não é eficiente quer fazer a mesma coisa, ela vai gastar bilhões com isso, vai pôr mais um carro na rua, vai fazer não sei o quê. Você já não tem um carro contratado que tem que passar? Colocar mais tributo, fazer lobby para ganhar dinheiro por fora, que é o que acontece em São Paulo pra caramba. Aí o que a gente faz? A gente simplesmente usa o recurso que tem, que isso é ser brilhante em eficiência. Certo. Já não tem um carro queimando combustível, atendendo um contrato da prefeitura que é brilhante? Sim. Você coloca um radar ali, amigo, imagina, pegando buraco na rua, vendo meio fio, vendo a situação de limpeza e poda de árvore. E já mandando para o sistema já, qualificando isso e já falando, vá resolver. Você imagina todos os caminhões de lixo, simples. Aí vamos para outra solução. Adaptar no caminhão de lixo para sugar lixo na rua. Na hora que encostar no meio fio, já puxar lixo que está ali. Isso tem em Roma.
Tem alguns testes com isso aqui em São Paulo, mas que você sabe, pelo jeito que a cidade é bagunçada, ela não tem funcionado. O que eu acabei de mostrar para vocês? Que com eficiência a gente não precisa inventar moda, a gente precisa só de pegar o que tem e adaptar com a realidade da tecnologia de hoje. Perfeito. Antes da gente até abordar o assunto da política, né, que é uma pauta aí que, obviamente, que acho que é o teu interesse maior hoje, né, como a gente tá vendo. Eu tô à disposição de vocês, se vocês nem quiserem tocar no assunto, eu tô Perfeito, dentro. porque, tio, eu gosto muito de ir pra origem, né, das coisas, assim, você produz conteúdo há muito tempo, e o que eu vejo, né, dentro do que você se comunica é o método. Isso é um cara que falou, foi um dos primeiros, né, nesse sentido de passar agora de PNL, que é Programação Neurolinguística, que é uma coisa muito interessante. Você defende muito método. Eu queria que você abordasse se o cérebro é treinável, se a gente consegue mudar a mentalidade, que é isso que você está propondo, seja na política, Sim. no teu curso ou nas suas empresas, e como, de certa forma, as pessoas não têm o estado da presença de entender sobre isso. Sim. Todo o cérebro é treinável. Agora, cobrar de alguém que tem um desenvolvimento de subnutrição para ter a mesma mentalidade de uma pessoa que tem um cérebro que foi muito bem nutrido, aí já tem um impacto de hardware. Tanto é que a gente tem que prosperar muito, mas tem que preocupar com as pessoas em relação a isso. Não dá para cobrar resultado de alguém que não... Obviamente. Tá bom. Que nem Por se exemplo, alimenta, né? Sim, por exemplo, a pessoa que usa algum tipo de droga, ela consegue matar seus próprios neurônios, apesar de ter 86 bilhões. Por isso que as pessoas não fazem falta, né? Mas você vai perdendo aos poucos ali. A pessoa, por exemplo, que não bebe água, ela tem um potencial de hidrogênio menor. Certo. Vamos tratar primeiro a parte de hardware para não ficar ilusória a resposta. Tá bom. Então, imagina um cara que é viciado em droga, não bebe água, é sedentário, não faz exercício, comedor de gordura, de açúcar, ele tem a capacidade mental reduzida, só pra você saber. Aí o cara é viciado em coisas emocionais, absurdas, ou seja, o cérebro dele já entra no modo de segurança. Certo. Acabou. Esse cara consegue mudar? Não consegue. Que tá no automático, né? Por exemplo, por que quase todo mundo é procrastinador? Porque é químico. Lógico. Então o cara não dorme, o cara não bebe água, o cara não faz exercício, não libera endorfina, não libera dopamina, o cara quimicamente tá inviabilizado. Sim. Agora, se somar isso com falta de nutrição básica na formação cerebral até os 8 anos de idade, aquela cabeça é 100% travada. É um processo de anos para destravar um pouco, mas para chegar no nível de alguém com respostas rápidas, com criação de ilhas neurais rápidas, eu falo para você, é quase um milagre. É difícil, né? Porque o que você está falando milagre. é um treino, né? E é possível programar o seu cérebro. Sim, agora, se você minimamente for mudando os seus hábitos vão mudar esses comportamentos, engraçado é que vai mudar os ambientes, aí vai mudar tudo. Eu sou filho de faxineira. Sim. Eu estudei em escola pública. Boa. Então, pelo que eu ganhei na escola pública e os sonhos que os meus pais tinham, não era para eu chegar nem 1% de onde eu cheguei. Aí o que eu fiz? Os livros mudaram a minha vida. Qual foi o livro que mudou? O primeiro é a Bíblia. Boa. Agora, fora a Bíblia, o primeiro foi O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Muita gente cita o livro, impressionante. É impressionante mesmo, porque ali mostra um perfil de um cérebro estável, o outro que corre risco, o outro que quer correr risco para empreender, para cuidar da própria vida. Boa. Ali, é assustador. Então, assim, eu acredito sim na transformação. As pessoas têm perguntado para mim, mas um cara igual você, rico, por que você tá na política? Aí fala, né? Sempre fala assim, você não tem tudo que você já quer? Não, eu quero que o Brasil seja um país de primeiro mundo, então é por isso que eu vou lutar agora. Sim. E só tem um jeito, mudando a mentalidade do povo. Tio, é uma coisa que você defende muito, né? A mentalidade, né? Você sabe que, não sei se o Marçal deve saber, você provavelmente conhece o professor Vicente Falcone. Já ouvi falar. O Falcone é um cara que fala muito sobre gestão de qualidade total. Ele é um cara que ajudou a Ambev ser o que é hoje. E ele fala muito de educação. Sim. Muito. Ele fala, a raiz do problema que nós vivemos é a educação. 100%. E hoje em dia, nós vivemos um negócio muito perverso. E a gente investe muito em educação superior, dando bolsa, entre aspas, para cara que conseguiu fazer Bandeirantes em São Paulo, Porto Seguro. E o coitado que não teve chance nem de nutrir direito o cérebro não consegue chegar nem na metade do caminho. Esse é um livro muito bom que eu li. Depois eu vou te passar o nome, posso dar de presente, sobre gestão. Obrigado. O Falcone é fodido. Dá uma lida depois sobre ele. Boa, e foco total de resultado, né? No final, cara, quando a gente bate esse papo, né, a gente vale lembrar que você entendeu muito como funciona o algoritmo e as pessoas, elas estão sendo usadas pela internet, Sim. né? Isso é uma coisa importante de dopamina, como o cara usa a rede social ou como ele consome o conteúdo para ter um repertório ou educacional. E eu acho que essa é uma defesa que você faz, por isso que virou até uma chacota. Você na internet, você conseguiu reverter isso. Mas eu queria que as pessoas que estão assistindo a gente
entendesse como é que funciona a máquina e como que você criou o sistema de cortes para aquilo depois virar uma forma que foi pejorativa e você depois inverteu novamente. Na verdade eu não inverti, eu patrocinei 80% da chacota. Você patrocinou? Não, eu financiei. Que assim, teve um campeonato de corte, tem o Discord, né, que é um aplicativo que você coloca lá jovens. Que eu queria que você contasse essa história. Não, eu conto e qualquer um que rodar a mesma, usar o método, só uma pausa, consegue explodir. Porque ele já falou do Senna, já pediu desculpa, já foi um negócio do helicóptero, mas o interessante é saber o como. Vamos saber o como. O como é o seguinte, eu tenho mais de 10 mil horas de conteúdo gravado e só liberei 500 para corte, falta 9.500. Você imagina o que não vai vir aí. Tem bastante. Eu pedi para segurar na época da política, porque senão pode atrapalhar um rolê político, pode emocionar alguém, né, negativamente. Só que eu percebi o seguinte, eu fiz um campeonato de corte, aí mais de 7 mil pessoas começaram a entrar nesse campeonato e fazer corte e tudo. Corte do seu conteúdo que já estava disponibilizado na rede. E assim, eu busco falar coisas, né, para não... Só coisa massa mesmo, positiva e tudo. Aí o corte dá 1 milhão de visualizações. Certo. Uns garotos, para ganhar o campeonato, foram lá e começaram a cortar o corte do corte. O que é o corte do corte? Tirar o contexto inicial ou final. Aí os cortes começaram a dar 30 milhões, 40 milhões. Aí eles perguntaram, você vai pagar? Porque tá negativo. Aí eu tava esquiando em Denver. Eu peguei e falei... Mas o que dá certo. Eu falei, mano, vai arrebentar comigo, mas eu quero pagar pra ver. Aí os caras, mentira, você não vai fazer. Eu falei, cara, deixa fazer. Porque eu sei o conteúdo que eu tenho, eu sou um cara de verdade. E quando você é de verdade, você pode apanhar o tanto que for que você vai ficar em pé. Tá bom. Aí os caras falaram, mano, todo mundo foi contra no meu time. Ah, tá. Todo mundo falou, mano, é muito arriscado. É ruim pra tua imagem. Isso. Aí eu falei, eu não sou um cara que vive de reputação, joguei isso fora faz tempo, porque a reputação social, pra quem tá assistindo, é uma nota das pessoas que estão no ambiente onde você tá inserido. Então, por exemplo, se você faz uma coisa e tá todo mundo com raiva, sua nota cai, não cai? Cai. Se todo mundo tá assistindo um filme da Netflix, fala, é o melhor do mundo. Não é, porque as piores pessoas naquele dia resolveram assistir aquele filme. De fato. E você vai assistir porque tá em primeiro. Mas e se for todo mundo ruim que tá assistindo? Isso significa reputação. Aí eu troquei reputação por fruto. Então, por isso que eu não importo. Qualquer fala de alguém é a meu respeito. Quando eu percebi que isso tava dando 10, 20, 30, 100 vezes mais visualizações, eu falei, pode fazer. O que eu percebi? Vou deixar a onda vai bater, eu vou patrocinar ela. Aí, se você quiser pegar meu celular que eu te mostro, Matheus Ceará. Eu mandei mensagem pro Ceará, você é o único cara que eu conheço que não tá falando mal de mim. Aí ele responde no Instagram, eu sou seu amigo, eu não vou fazer isso. Então, se é meu amigo, grava. Aí ele tava na praia, aí eu com os helicópteros, eu fui chamando o Perpetone, todo mundo. Pô, Beto, os humoristas, você pegou e inverteu o que... Ah, não, é o seguinte, já que eu autorizei, eu falei, agora eu vou pôr fogo nesse negócio, vou deixar a nação inteira descobrir. Aí, o que aconteceu? Só no meu Instagram chegou a 60 milhões de contas únicas. 60 milhões. É. Quanto que deu de visualização total em TikTok, você pegar os cortes? Só no TikTok tem 3,5 bilhões. É um case, né, cara? Eu acho que alguém da Meta, do TikTok, as plataformas devem ter trocado uma ideia com você. Você já mexeu no Quai? Já mexi. Eu nunca vi. Não, deixa eu te contar. O Quai, ele é parecido com o TikTok, também é chinês, acredito eu. Eu nunca vi. Eu sou o número 1 lá. O TikTok não tem no meu celular. Eu sou o número 1 lá. No Instagram, eu sou o número 1 em tráfego. Já tem alguns anos. Só que aí a viralização destruiu com tudo. No YouTube eu sou o número 10 ou 11. Aí fica muita gente boa ali. O YouTube eu não consegui explodir. Eu fico puto com isso. No YouTube? No YouTube ainda eu não consegui dar essa engrenada. Você terceiriza pra alguém gerir isso tudo, não? O YouTube... Eu tenho um time que faz isso, mas como eu mexo muito com chave cognitiva, tio Rico, eu mesmo, as coisas que mais explodem tem um dedo meu. O YouTube, ele funciona também com os cortes. Né? Eu tenho muito corte, mas é tipo, por exemplo, a única que eu não consegui chegar no top 5. Agora você vai chegar que a gente vai criar um corte a partir de agora. Quem tá assistindo o episódio inteiro sabe que isso daqui não foi feito dessa forma, mas agora eu tenho um Patek Philippe e eu quero vender, vale 500 pau. Por quanto você compra? Cara, eu não acordei hoje querendo comprar um Patek Philippe pior do que eu uso. Tá. Entendeu? Então, tipo assim... Mas pra ajudar a família Zuckerman, né, que tá aí crescendo... Cara, pra ajudar a família, eu quero saber o que sua família precisa, entendeu? Minha família precisa prosperar, Pablo. De dinheiro, então, a comunidade judaica. Vem mais um filho aqui. Então, eu vou vender pra você o FPV, que é um treinamento meu, custa R$6.000. Tá. E você não precisa desfazer do seu Patek Philippe. Eu vou colocar a sua mente à altura do Patek que tá no seu braço. Perfeito. Eu quero fazer o curso, mas eu quero te vender esse relógio. Então, você pagaria 600 pau nesse relógio? É pro corte só, tá? Depois a gente edita.
Não pagaria. Não pagaria? O corte, você tá querendo levar ele pra um caminho que não vai virar corte. Não, eu não pago. Não paga? Não pago 10 mil nesse relógio. Tá bom. Aí o corte assim, Pablo arregou de comprar o meu relógio. É aí que tá o segredo, tá na headline. Entendeu? Né? É a thumb. Só pra você entender, isso não funciona no YouTube. Não? Não, eu tô te falando, eu nunca cheguei a gente vai testar, não hein? chega, mano. Vamos testar, ó. Deixa eu falar. Pablo não arregou de comprar o Patek Philippe de 500 pau do Zuckerberg. Você não entendeu. Tem mais de 2 milhões de seguidores no YouTube e tem conteúdo adoidado. Sou uma das pessoas mais postaram lá. Não é igual. As outras redes. De certa forma, cada plataforma funciona. Não, e ela é a única. Ela é a única que eu não consegui chegar no top 5. As outras eu cheguei e dominei no top 1. Então, cara, mas ó, falando agora que... Mas vou chegar ainda. Vai chegar, de fato. A gente tá abordando, assim, vários assuntos, né? Principalmente como você se comunica com seu funil de venda, as suas técnicas. E eu acho interessante quando você falou, só para aprofundar, você falou, eu criei um campeonato de cortes. Sim. Da onde você pegou essa referência? Andrew Tate, Estados Unidos. Ah, um americano já fazia isso e você falou, cara, vou modelar. Fazia de um jeito, falando loucuras. Certo. E eu não falo as loucuras e nem vou chegar no nível dele, porque ele foi o cara mais pesquisado do mundo, Andrew Tate. Só que aí ele perdeu todas as contas dele porque ele fazia coisas fora da lei. Tá. Então eu não vou usar o método dele. O meu método é cortar o começo e o fim de uma fala. Ou pensar rapidamente, usando gatilhos para gerar sensação, acionamento de gatilho o tempo todo. Então, por exemplo, na entrevista, as pessoas não percebem, mas o tempo inteiro, qualquer resposta que eu dou gera um gatilho. Absurdamente programado. Mas você vai contar isso para... Mas todo mundo pode aprender. Meu sonho é que todo mundo aprenda e deixa de ser emocionado com coisa básica. Né? Certo. A internet tá aí, eu sugiro que você não seja um usuário da internet. Só tem dois tipos de negócio que chamam seus clientes de usuário. É o tráfico de droga e a internet. Exatamente. E os dois viciam muito. Isso, e cuidado com a internet, porque se alguém fala que algo é de graça, você é o produto. Nós estamos aqui nesse podcast. Você fala, eu tô aqui, é de graça. Não, ali tem uma marca ali atrás. Ó. Uhum. Tio Rico é uma marca, o Zuckerman é outra marca. A Futura é outra marca e a QI é outra marca. Ninguém aqui tá assistindo nada de graça. Alguém patrocinou isso aqui, deu um Patek Philippe pro meu amigo, ele tá querendo pegar esse Patek Philippe e vender para ver se capitaliza esse rolê. Ou seja, não existe nada de graça. E se achar que é de graça, você é o produto. Exato. E é o que você... Agora, vai lá, eu acho que esse assunto de que você tá entrando na carreira política tá fazendo um barulho bizarro. E assim, a gente percebe que o mato é muito alto. Você falou, falta eficiência. E você veio de uma origem humilde que, você empreende. E o empreendedor é aquilo lá. Uma vez que você é empreendedor, você tem a alma de tomar risco e fazer o negócio acontecer. E aí os frutos acabam aparecendo mais lá na frente. Quando você tiver a oportunidade, de fato, de botar a mão na massa, na máquina pública, o que mais que você pretende fazer? Além de eficiência, você me deu 1 ou 2 exemplos, me dá como um direcionamento mais macro. Despesa pública, uma porrada de coisa. Me dá um panorama geral. O que as pessoas deveriam confiar no seu trabalho para gerir a máquina pública? Vamos lá, vamos falar só de gestão. Primeira coisa sobre gestão. A prefeitura, ela tem lá centenas, milhares de contratos. Todo contrato precisa ser revisado. Tem um negócio no latim chamado pacta sunt servanda. E aí eu já dou segurança jurídica para todo mundo. Os pactos serão cumpridos. Agora... existe revisão. Tem alguma coisa errada? Prazo para adequação. Não vai adequar? Prazo de suspensão depois de cancelamento. Então as grandes empresas vão ficar com medo. Não vai. Só vai cumprir o contrato. Eu não quero ter problema com ninguém. Esse é o princípio de gestão na hora que você assume a máquina pública. Segundo, tirar as companheiradas e gente incompetente. É muito... E andar com bastante segurança. Segurança eu já tô com 10 aqui. É bom aumentar. 10 acho que vai ser bom. Não, 10 pra hoje, né? Daqui um pouquinho, na hora que esquentar, tem que passar pra 30 e depois tem que ficar aparecendo no desfile de 7 de setembro. Mas eu tô disposto a isso. A grande verdade é que ninguém vai perder comigo. O cara que é de verdade, quer fazer e cumprir o pacta sunt servanda, tá tudo certo. A terceira coisa, em relação a isso. A gente tem 96 distritos em São Paulo e 32 subprefeituras, mas isso não chega no povo. Tem 400 mil pessoas em fila de hospital para fazer um tipo de exame que, com sabedoria e com pouco dinheiro, a gente resolve isso, né? A unificação dos cadastros.
pessoa precisa de um médico, é um cadastro. A pessoa precisa de reclamar de alguma coisa de mobilidade, é outro cadastro. É unificar os cadastros para todo mundo, usar a tecnologia, coisa básica para resolver todos esses problemas, colocar gente competente. Eu sei que na política é romancismo eu falar, eu vou colocar só gente ultra mega competente. Não, eu mesmo quero participar do recrutamento e seleção nos escalões. Por quê? É muito fácil o cara virar prefeito e virar e sair aceitando qualquer um que a companheirada mandou. Isso não é um sonho meu. Eu fiquei 4 anos no recrutamento e seleção e as minhas coisas funcionam e dão certo, tio Rico e Zuckerman, porque eu faço parte disso. Criei um padrão mínimo de gente que tem pelo menos 2 miolos funcionando. Qual que é o problema da política? Hoje tem 5.557 cidades no Brasil e 90% dos prefeitos são pessoas que não dariam conta de ganhar R$1.200 trabalhando no McDonald's. Aí os caras estão lá, entra acompanhado, o cara já é incompetente, não entende recrutamento e seleção. E aí, finalizando a resposta, algumas coisas básicas todo ser humano tem que ter para explodir. O cara tem que ser bom de network, ele tem que ser bom de comunicação, ele tem que ser bom de modelagem, ele tem que ser bom de teste, mas a quinta coisa que não pode faltar, ele tem que ser bom de recrutamento e seleção. O que é recrutamento e seleção para mim? Existe um propósito, tem que achar pessoas que têm o mesmo propósito. Segunda coisa, o cara é leal, simples, tem coração ensinável, ele aguenta tranco. Eu vou colocar pessoas na prefeitura, não é o super técnico ou especialista, mas mais do que especialista, eu prefiro o cara que aguenta tranco. O cara que tem coragem de tomar decisão, o cara que é higiênico, né, com as contas públicas. A gente vai mudar de uma vez só um bobo pra acreditar nisso. Vai levar muitos anos formando gente com esse tipo de mentalidade. Ô, Pablo, eu vou falar um negócio pra você, com todo respeito, tá? Quando o cara... Primeiro que discurso é discurso, né? Sim. Obviamente, isso é um discurso político, a gente já ouviu vários. Já ouvimos do gestor, que é o cara que vai resolver. Em Nova York teve um exemplo que era bom, o Bloomberg. Chegou em São Paulo, o cara que pisa na política, ele sempre tá pensando em outra movimentação. O cara quer ser prefeito, sai para ser governador. Você já viu isso acontecer muito bem, a gente nem precisa citar o exemplo que é. A outra questão é, quando você entra na política, você vai ter que ter o queixo duro que vão averiguar tudo que você fez no passado. Isso que acontece, você sabe. E o terceiro ponto é, isso é uma estratégia para gerar lead que, independente do resultado político, você pensa que vai ser bom para você? Cara, sendo verdadeiro com você, tem um driver mental que eu rodo todo dia na minha cabeça, eu nunca perco. Eu ganho ou aprendo. Eu perdi essa com Mandela. Boa. Cara, se der errado, deu certo. Se der certo, deu certo também. A Bíblia tem um código lá tão pesado, eu uso ele muito, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Boa. Então, qualquer coisa que acontecer para mim tá funcionando. Tem gente que tá sonhando em ser prefeito. Tem um outro que tá iludido em ser prefeito. Para mim, eu estou sendo um servo para dar ao povo de São Paulo uma oportunidade que eles nunca tiveram. Sim. Aí você falou do cara e não tem como eu deixar passar, porque você trouxe aí. O cara que você falou que subiu, virou prefeito com essa promessa, ele foi muito esforçado, só que ele não entendeu o tempo da política. Por isso tem que ter paciência, não é uma vida privada. 2 coisas que têm mexido comigo a minha agenda é livre hoje, eu faço o que eu quiser, eu nem vou nas empresas, que eu sou CVO, eu dou só direção. A turma toca, né? Claro, já tem muitos anos que eu não sou nem presidente da companhia, das holds que controla todo o grupo. São 19 empresas? 19 segmentos. Empresa tem mais de 40 e startup, igual vocês investem, eu estou investindo em mais de 120. Boa. O que acontece? Hoje, na minha vida, tem que abrir mão da minha agenda, esses 1.460 dias. E outra coisa, irmão do céu, eu não poder falar o que eu quero. Porque político, ele tem que aceitar isso. É a terceira coisa. Ter paciência com a morosidade que está instaurada há 500 anos nesse país. Eu já estou me preparando o sistema. E amadurecendo quanto a isso. Agora, eu quero realmente dar resultado na maior cidade do hemisfério sul. Eu não quero usar isso aqui como trampolim político, eu quero resolver. É diferente de tudo que você já viu. Então por que você fez o caminho ao contrário da presidência para a prefeitura? Por que você tentou a presidência? Porque foi nesse ano, ué. Eu não precisava ficar esperando. Eu já fui lá e fiz um aprendizado. Agora aquilo que eu errei, não vou errar. E o que você errou? Escolhi um partido de merda, de centro-esquerda, que não tem um pingo de palavra, foi lá e me ferrou no meio do caminho. Aí cancelaram a minha candidatura de presidente. Eu, para não perder energia, fui lá e virei deputado. E todo mundo, você vai se rebaixar? Vou rebaixar. O povo acreditou em mim, por que eu não vou rebaixar? E fui lá, virei deputado, eleito, aí deseleito, eleito de novo. Mas suas falas são técnicas programadas para conseguir voto ou uma estratégia? Não, por exemplo, conquistar o povo. Quando você tava voto para mim é igual dinheiro, é consequência. É consequência. É o final da energia. Mas na presidência você tinha um discurso, né? Não, o mesmo discurso. Mudar a mentalidade, virtualizar. Não, chamava VEM, inclusive, assim, ó. Você que tá assistindo aí, se escreve assim, ó, faz o M. Eu digo com todo respeito, a comparação quando você colocou Lula e Bolsonaro, e aí pegam esse corte e falam, calma, ele tava
você estava isso eu já resolvi com o Bolsonaro. Hoje... Não é com o Bolsonaro, tô falando discurso para o público, né? Não, é porque é o seguinte, quando você tá sozinho na chapada, você tem que falar para chamar atenção. Então, esse é o meu ponto. Aí depois que você começa a ser visto, você vai amadurecendo. Por exemplo, esse é o ponto. O Zuckerman, quantos anos você tem? Eu tenho 40. Quando você tinha 8 anos de idade, você conversava outro tipo de conversa, certo? De fato. Sua mãe que segurava na sua mão pra atravessar a rua. Muito. Ainda bem que ela não atravessa mais a rua com você. Verdade. Significa o quê? Que você amadureceu. O fato que eu falava em 2022 e o que eu tô falando em 2024 só mostra que eu amadureci. Pelos resultados, pelas pancadas. Então, isso é antifragilidade. Você vai amadurecer o discurso. E tá tudo certo em relação ao amadurecimento ou mudar de ideia. O ponto é que na política se faz barulho. Se você vê os processos que estão acontecendo na Europa, na própria Argentina, sim. o Milei fez muito barulho. No final, a gente vai ver se ele tá até entregando, né? Tá sendo bacana. Ele tá indo bem, cara. Tá indo bem. A inflação tá controlada. Você pega discurso de político americano, no final estão dois caras se atacando porque precisa fazer o barulho. Então, o que é barulho e o que é... Mas então, vamos lá. Tem que ter o barulho. Porque a democracia é o governo do popular. Eu fico vendo um monte de gente idealista que não passa de 1%. Eu não sei se você sabe, nós somos 10 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Que a gente não sabe nem o nome, né? Vamos lá, então. 5 não marca nem 1%. Por quê? Porque o cara não é popular. Primeira coisa que todo mundo tem que saber é que não é a melhor ideia, não é o melhor caráter, não é melhor nada disso. É o cara que tem mais popularidade. Tanto é que todo mundo xinga o Lula e o Bolsonaro todo dia, mas são os dois que tem mais, cada um tem 50 milhões de votos no Brasil. E estão falando dele e estão dando popularidade. Democracia é o governo, não é do mais justo, é do mais popular. Boa. O Lula sai todo dia com um papel na mão pra falar mal de alguém. Pra quê? Pra ser notícia e gratuita. Perfeito. Então assim, às vezes o que você tá falando é barulho, claro que tem que fazer o barulho. As pessoas falam, por que você falou do fulano? Para fazer barulho, porque se ninguém souber disso, não tem como concorrer a isso. O problema da democracia é essa. A gente queria pessoas muito comportadas, acadêmicos lá de Harvard e tudo, mas esses caras não conquistam o povo. Não, de fato, a gente já viu ainda que mais no Brasil, que você tem um abismo social muito grande. Gigante. Você falar só para a classe da Faria Lima, meu amigo, não é nem 100 mil votos que você recebe. Se você ficar numa bolha, você tá ferrado. Não, e a Faria Lima, inclusive, eu tô rodando um MVP de banco e tudo, mas a galera, por causa dos cortes, tem um pouco de... Eles ficam assim em relação a mim. Tem. Tem. Na pesquisa fala que os mais ricos ainda estão indicando voto pro Boulos. Dá pra entender esse rolê? Eu não consigo Então, mas entender. pesquisa na França falaram que a direita ia ganhar, então como a França... Pesquisa é pesquisa, amigo. O que você tem uma máquina na sua mão que a gente já viu é a rede social. Sim. E de fato a gente viu políticos lá atrás usarem essa plataforma. E você acredita que isso não é o que eu tenho de forte? O que você acha que é o teu maior ativo? Cara, meu maior ativo é a transformação que eu já produzi na vida das pessoas. Né? O lá atrás de diversos alunos isso que tem história para contar. Cara, você imagina 1,5 milhão de pessoas que já compraram um produto meu e já mudaram de vida de uma certa forma. Restauraram casamento, recuperaram a identidade, a pessoa ficou rica, a pessoa aprendeu a se posicionar no digital, a pessoa acionou a espiritualidade dela. Eu tenho mais de 100 produtos. Você imagina ela e mais um em casa, sendo testemunha. Você imagina ela e a mãe vendo que o filho era um bosta e mudou de vida. Você imagina o tanto de parente em volta disso. As pessoas acham que o meu barulho é a rede social e não. Eu sou o terceiro político mais influente do Brasil. Só perco pra quem? Pro Lula e pro Bolsonaro. Olha isso, cara. Agora é o segredo. Eu produzi uma transformação que ninguém sabe medir. Inclusive, nem eu sei medir. Qualquer lugar que eu piso é gente chorando, você mudou minha vida. Ou seja, a hora que o mundo político perceber o estrago que eu já fiz, eles vão ficar com muito temor. Tá um pouquinho longe do que eles estão conseguindo projetar. Eles não conseguem medir o problema. Mas Pablo, de novo, o mundo político que você entrou tem uma história bem parecida com a Fórmula 1. Se você não tiver dinheiro, você não corre. E você vê que o partido também tem as negociatas em relação a isso. No final, estão todos juntos, aprovando uma lei que vai beneficiar a pessoa. Sim. Você sente essa dificuldade dos partidos? Porque não sei quais conversas você teve. Nenhuma. Não? Precisa de dinheiro para correr para a prefeitura? Precisa. Porque antes era a relação do horário político, né? Só que pra valia entender, muito. Antes de 2018, televisão era alguma coisa. Televisão de 2018 para cá tá em queda vertiginosa. Então, você vai sair aqui na Faria Lima, não tem ninguém com televisão na mão. Eles estão com o quê? Com o celular na mão. Você falar que antes era 10 minutos o programa eleitoral, hoje é 44 segundos. O cara juntou, vai ter 3 minutos. É mesmo, junta a hora que eu tenho com 1 bilhão de visualização pra você ver o que é seus 10 segundos, seus 40 segundos. Tô nem aí pra televisão. Aí alguém fala, então você vai perder. Não, vai não, a União vai andar com a gente, tá vindo os partidos e tudo. Marcelo, por que você já não alinhou com os caras? Porque eles estão cobrando muito alto ainda.
Eu preciso crescer sem eles para baixar um pouquinho o que eles estão cobrando. Os caras querem minha alma. E eu imagino que através dos dados, algoritmos, você já fez um estudo do que você precisa ou melhorar ou tem mais. Você falou que a Faria Lima não tá te aceitando tão bem nesse começo. O que você acha que é a dificuldade hoje para você, vendo as pesquisas? Distanciamento. Quanto mais próximo a pessoa tiver de mim, sentir meu coração, minha verdade, minha disposição, meus resultados, a minha capacidade de enxergar o futuro e levar todo mundo para lá. Na hora que todo mundo... Eu não tô preocupado. A gente, graças a Deus, ainda tem tempo, né? 90 dias. Quando as pessoas começarem a perceber, vai falar, mano, eu vou apostar no passado? Imagina. Tem muita... Vou apostar num cara que vai invadir aqui o podcast? Não. Eu vou apostar na Dora Aventureira? Também não. Eu vou apostar em quem? Eu vou apostar no maluco, mano. O cara que tá perdendo alguma coisa. Quem é o único cara que perde alguma coisa pra ser prefeito de São Paulo? Eu. Tá falando. Quem que é o cara que mais prosperou? Marçal. Quem que é o cara que tem mais pressão? Marçal. Quem que é o cara que conseguiu conquistar aí todo mundo? Ah, você foi chacotado. Eu não parei e dei a volta por cima. Eu de novo. Quem que é o cara que paga milhões de impostos? Quem é o cara que mais gera emprego desse pré-candidato? Quem que é o cara que dá conta de comunicar? Quem que é o cara que fala com o rico e com o pobre do mesmo jeito que veio da pobreza e tá na riqueza? Quem é o único cara que quer fazer o Brasil ir para primeiro mundo? Eu de novo. Ou seja, qual que é a lógica de alguém falar, não, eu vou jogar meu voto fora pro cara invadir a terra não sei de quem. Ou então eu vou deixar aqui com o herdeiro político que não sabe nem o que tá fazendo. Não, a pessoa que foi estudar lá em Harvard, a gente gosta de Harvard. Mano, ninguém é bobo. O povo de São Paulo, cara, é um povo que veio do mundo inteiro, estabeleceu a maior cidade do hemisfério sul, e até hoje a gente não tem, nessa era moderna, uma pessoa com mentalidade à altura do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Nós somos 12 milhões de pessoas e não faz sentido a gente ser governado por gente tão fraca. Então, eu vou te falar por que eu entrei. Um vácuo absurdo e não ter minimamente pessoas que dão conta de gerir isso aqui com o pulso firme. É isso que eu vou fazer, cara. Tem aí um discurso de um candidato. Boa sorte, pré-candidato, né? Que a gente tem que falar dessa forma. Agora, quando você chegar no debate, vai ter um tema que vão sortear aqui que está escrito Cracolândia. Nossa, meu sonho. Cracolândia. Cracolândia. Você pode perguntar para qualquer político. Todos, absolutamente todos. Eu vou aproveitar até essa pergunta para te cobrar se... Pode cobrar. Você for abençoado. Você já sabe que vai ser eu. Vamos Pode lá. Cobrar. Cracolândia. Tem um secretário chamado Felipe Sabará, que ele era secretário do Tarcísio, ele deixou o secretariado e está coordenando meu plano de governo. O Sabará com a Arca, ele tirou 3.500 pessoas da rua, nós temos 63 mil. Se eu tiver 20 Sabarás, a gente zera isso. Para mudar a mentalidade de alguém na situação de rua, leva no mínimo 6 meses a 2 anos. Então, espere isso. Agora, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar, como se fosse uma empresa, tá? Empresa e família. A receita, que é a entrada de novos moradores de rua, se você não sabe, é a coisa mais assustadora. Tem 645 municípios no estado de São Paulo. O que as prefeituras fazem? Eu vou detectar todas que fazem isso e vou responsabilizar através do Ministério Público. Os prefeitos que não querem resolver esse problema na sua cidade, tacam os moradores de rua dentro da van e despeja lá na Cracolândia. Por quê? Porque ali virou um entulho de mendigos. Então, o primeiro lugar é cortar a entrada de novos, ok? A longo prazo, não tem como você zerar agora em 6 meses, 1 ano, no mínimo 2. Porque precisa de convencer. Não tem a compulsória, pra você entender, dos 63 mil em 1 ano, só foram 8 aprovados por juiz, para tirar compulsoriamente. Que você meio que obriga a pessoa a sair. Ou seja, eu nem concordo com esse negócio, não. É o seguinte, a gente tem que zerar os números de 2030, 40 e 50. Como? Ocupando a mente dos neném, que são os adolescentes e adultos que nem estudam e nem trabalham. Aonde que eles estão? Nas favelas, nas periferias. A gente tem que colocar esporte e tem que colocar uma parte do orçamento para distribuir a riqueza do orçamento de acordo com o presenteísmo dessas crianças e adolescentes e adultos, com aprendizado no ensino de novas tecnologias, de novos empregos, os empregos do futuro e no esporte. Tem que avisar para toda a galera das comunidades que não tem vaga para jogador de futebol, como todo mundo pensa. Não tem stand de time de futebol no mundo. Então nós precisamos fazer eles sonharem com coisas novas. Isso vai zerar os números de 2030, 40 e 50. Isso é agora, certo? Então, de um lado eu trato a causa, essa é a causa. Segundo, através do Ministério Público, nós vamos captar todo mundo, rastrear a placa, de onde veio, entrevista, de onde você vê, responsabilizar os prefeitos que estão achando que aqui é enterro de mendigo. Terceira coisa, nós precisamos convencer eles a saírem. Falei do Felipe Sabará, o Sabará, comprovado pela lupa, ele tirou 3.500 pessoas, então tem atendente do McDonald's que você vai. Ele tentou com o Dória também, tá? Não tem problema, ele tem um número real. Respeitando o Sabará, que ele faz um trabalho bonito. O Sabará tem um número certificado, 3.500. Se eu tiver 20 Sabará, eu tiro todo mundo. Então, os de 2030, 40, 50, eu mostrei a solução. É lá na favela,
colocando parte do orçamento vinculado igual nas escolas dos Estados Unidos, que é o quê? A nota da escola, ela aumenta ou não a vinculação do IPTU local para bancar aquela escola. Olha que loucura. Os valores dos imóveis em volta da escola é determinado pela nota da escola. Bacana. Se a gente fizer... São coisas que não tem que inventar, só tem que modelar de outro lugar. Se a gente tratar lá na favela, tratar a causa. 30, 40, 50 tá resolvido. Se eu atacar esses prefeitos, eu vou fazer isso, porque é isso que tira o povo da rua. A gente tem que diminuir a receita, ou seja, a entrada de morador de rua. Agora, vamos tratar o efeito. Chega com cardápio, você quer ser pintor, você quer ser atendente, você quer ser não sei o quê, você quer ter uma vida nova e tal. Então, você vai ser encaminhado do jeito que ele já faz. Então, ele já sabe fazer, tá no nosso plano de governo, ele vai tocar essa frente pra mim. É um cara que tem um coração pra restaurar a gente. Eu também, de mudar a mentalidade, a gente tem que ter paciência. O ambiente influencia, desculpa te interromper. 100%. Aí, se tá todo mundo lá vendo milhares de pessoas jogadas na rua, a pessoa vai continuar. Pra então, executar. a gente precisa tirar. Então, minha pergunta é, você já foi na Cracolândia? Já fui na Cracolândia e tô pensando seriamente em dormir lá pra sentir o que eles sentem. Ó lá. É. O que a gente precisa, o Estado tem muitas áreas que não tem produtividade com nada. Então nós precisamos de cultivar, fazer plantações para esses caras irem. A gente precisa de capilarizar essas pessoas na cidade e no Estado, porque tem muita gente, eu mesmo, tem fazenda em Itu que ex-viciado trabalha na fazenda. Como? Você leva o cara vai para o ambiente familiar ali, e tem muitos que tem recaídas e tudo. Religião, né? Fé. Cara, também. se você ajudar com religião, aí o cara escolhe a que ele quiser. Que a igreja faz um trabalho lá também. A igreja é impressionante para recuperar viciado. Impressionante. E eles não recebem, a maioria não recebe R$1 de dinheiro público. Então assim, cara, tem como. Eu não acostumo andar na rua e ver alguém deitado na rua. Eu não acostumo com o Tietê sendo um esgoto. E olha, tem bastante gente, né? O número de morados, 55 mil mais ou menos, 63. né? 63 mil. Imagina o Morumbi lotado até o talo, né, mais gente do lado de fora. Ó, a gente vai entrar, sempre pegamos uma pauta política aqui, mas a gente agradece, obviamente, senão esse assunto ele é muito extenso e você já tá dando entrevista na UOL. Vai comprar o UOL ou não vai comprar o UOL? Cara, vou comprar uns 10 aí pra ver se fala a verdade. Você vai comprar... Aproveita e compra a CNN, pô. Compra emissora, você vai comprar... CNN eu quero ser sócio. Você quer ser sócio. A gente aprofundou que você tem 19... 19 não foi? 19 segmentos. 19 segmentos, que eu 40 sou, empresas, correto? correto? Que eu sou majoritário, é mais de 40, e que eu invisto é mais de 120. Boa. Qual é o negócio entre eles que você mais se anima e tá vendo o resultado? Por exemplo, eu vi você falando Mudar muito de leilão. Não. Leilão calma. é bom demais. Mentalidade, tudo bem. Vamos falar dos business e dar uma destrinchada neles. Não, é porque você falou que mais me anima, não tem como eu falar de outra coisa. É ver alguém sendo transformado. Que é o educacional. De novo, o leilão. Eu transformo gente através do Tasso, que inclusive tá ali. Tasso Renan é o número 1 de leilão no Brasil. Boa. A gente também transforma, que a gente tem ensino de leilão, mas passo direto, eu compro um imóvel no leilão pra mim, eu ganho 5 milhões numa apertada de um botão lá no leilão, pô. E explica um pouco a dinâmica, porque tipo, as pessoas... a casa vale 15 milhões, a gente vai lá, compra ela por 8, vai lá, gasta 1,5 milhão, deixa tem a ela primeira arrumadinha. praça, a segunda praça. Sim, aí, cara, que negócio tem isso no Brasil? Você compra uma casa de luxo, tô falando de casa de luxo. Lógico. Então, assim, você vai comprar uma fazenda, a fazenda que eu tenho, comprei de leilão. Algumas mansões que eu tenho, que eu coloco pra alocar, eu comprei tudo de leilão. Galpões que eu comprei tudo de leilão. Ou seja, o leilão é assustador. Vamos lá pra todo mundo que tá assistindo entender. Boa, vamos lá, porque tem muito mito. Em Tá, relação vamos lá. Preço de mercado significa que custa o dobro daquilo que o cara que construiu gastou. Certo. Esse é o preço de mercado. Tá bom. Então tá. Vou financiar. Se for financiar em 20 anos, vai pagar 3 vezes o valor de mercado, que é 6 vezes o valor que custa para construir. Vai tomar uma dívida do banco que os juros vai te comer. O que é o leilão? É abaixo do preço de construção. A via de regra é isso. Se for muito valorizado, aí depende de cada caso. Você imagina você poder comprar mais barato do que o cara gastou para construir? Eu comprei um prédio de 100 milhões, esse prédio de 100 milhões paguei 39. Aí eu fui fazer as contas, que eu sou construtor também, eu sou loteador, falei, poxa, mano, pra construir o prédio precisa de 45 milhões. E os caras, mano, bora. Eu fui e comprei esse, não foi no leilão, foi fora do leilão. E eu fico indignado, eu falo, cara, que loucura que é a transferência de riqueza quando você entende, tem dinheiro e tem network. Boa. Então você imagina você pagar 39% do valor do imóvel. Certo. O leilão tem como você pagar 30, 39, E dá pra você dar uma 40. entrada e ainda dividir em 30 vezes. Aí você já tá fazendo curso, certeza. É, Você dá 25% de entrada e parcela em 30%, e é isso que eu gosto, porque eu uso o próprio imóvel para pagar metade, ou 40% da prestação. Meu sobrenome é Zuckerman, depois pesquisa. Zuckerman É, Mauro eu sei que Zuckerman. tem. É isso aí. É da sua família? Opa.
Não, tem uma proximidade muito forte. A gente se trata como família, mas é um assunto que eu acho interessantíssimo. Não, é animal, porque animal. E eu acho muito legal a sua linha de raciocínio, né? Quando a gente vê viralizando um vídeo seu, existe uma mecânica, existe uma forma de prosperar, como você fala, que as pessoas realmente entender como é que funciona a didática. Por exemplo, carro de luxo. É outro negócio que você começou a investir. Não perco dinheiro há mais de 6 anos. Como que é o negócio de carro? Como é que você faz? Cara, mercado de luxo. Você compra o carro, você não pode comprar nada no preço de mercado. Tá. Zero. Engraçado é que quando eu vou vender, eu também não vendo no preço de mercado, eu vendo abaixo. Só que eu vendo acima daquilo que eu comprei. Bom, já ganhou. O que é mercado? Preço de mercado? É um pacto dos medianos. Todo mundo aceitou? Beleza, vai valer isso. Então tem lugar que uma casa valia 5 milhões, tipo, há 5 anos atrás. Os caras começam a dar uma oferta muito alta e começam a fazer mega construções, no mesmo lugar a casa tá 20. O mercado aceitou? Aceitou. Então, cara, a régua sobe mesmo não valendo. Certo. Se todo mundo fecha um pacto e aquilo acontece, e tem gente que simula esse pacto, e todo mundo cai. Então, assim, o preço do carro, sugestão para você que é investidor. Vamos pegar um exemplo físico. Vamos lá, vamos pegar. Pega uma Escalade, uma Land Rover. Uma Land Rover, você paga 250 mil, preço de mercado. Não pague. Se você fizer um network e entrar em grupo de repasse, você vai ver uma hora ou outra um carro de 250 mil por 180 mil. Alguém que tá apertado precisa decidir. Não, é quase todo mundo tá apertado. Então, só na cidade de São Paulo, de um carro. na cidade de São Paulo, 70 mil imóveis são devolvidos todos os meses. Impressionante. E vão para leilão. Impressionante. E aí o banco olha para aquilo dá tanto trabalho pro banco, um passivo daquele, eles não querem nem saber quanto que vale. Ele quer queimar logo aqui. E queima, às vezes, até sem ver quanto que vale. Por quê? Porque recuperar o ativo e pôr ele para render na mão de uma pessoa a 3% é muito melhor do que tentar vender esse trem em um ano. Boa, mas fala a operação do carro que você já fez. Vai lá, o carro 250 mil. Ao invés de pagar 250 mil no Land Rover, você paga 180. É claro que vai ter alguma coisa para arrumar, você gasta 10 a 20. Você ganhou quanto? 50 pau. Aí não anda muito no carro. Fica pouco tempo com o carro. Vende ele lá, ao invés de vender por 250, vende por 235. Ganhou quanto? 35 pau. Tá bom já. Ou seja, se você aprender a jogar, você fica menos tempo com o carro, compra o carro, arruma o carro, passa ele pra frente. Se você fizer 10 operações dessas, você consegue fazer R$1 milhão rapidinho. Bonito. Aí você fala, não, eu fiz as contas, 35 vezes 10 dá 350 mil. Depende do carro. Você exato. comprou, ganhou um pouquinho, compra um carro mais caro. Onde tá mais luxo, tá mais resultado. Assustador. E já importou algum carro e fez alguma operação assim? Claro. O carro, tem carro que você pode chegar a ganhar R$1 milhão. Dá um exemplo. Eu ganhei um carro, eu ganhei R$1 milhão numa operação de um carro que eu comprei, uma Ferrari no leilão. Caramba, cara. Eu acho que essa Ferrari virou do MC Rian depois. Eu vi ela aí, a placa dela. Foi pego lá com o da T. Eu acho que é ela. Eu vi um pedaço da placa e falei, isso é minha. Então, tipo assim, você compra o carro, tava lá abandonado, ninguém queria. Certo. Eu fui lá, mano, esse carro tá funcionando, e comprei correndo risco. Só que eu paguei abaixo, aí teve uma explosão de valorização no carro, né? O carro é biturbo e tudo, e tava entrando nessa era de carro elétrico, e eu tive a felicidade de fazer esse R$1 milhão no carro. Olha lá. Fala aí, tio. Eu quero fazer uma pergunta. Você disse que em 2013 começou a empreender com mais força, né? De lá para cá, o mundo foi inundado por grana, dinheiro, muito dinheiro barato, no mundo inteiro. Sim. Então, os cheques para startups, o valuation das startups estavam bizarro. Sim. O nego nem sabia quanto era direito. Paga aí o que o cara tá pedindo, depois a gente vê se encaixa. E agora parece que o mundo caiu mais na real. Nós estamos com dinheiro mais caro, Sim. uma série de recessão na Europa, a China não está como estava. Como é que você enxerga esse movimento de reajuste de valuation das empresas? E agora, com as startups concorrendo com juro a 2 dígitos, e se bobear vai voltar a subir no curto, médio prazo, o que você enxerga? Como é que você enxerga essa atração para atrair capital e liquidez nas startups? Eu conheci uma das maiores investidoras lá em Palo Alto, o nome dela é Mante. Quem me apresentou, o Christian Barbosa, um cara brilhante que é sócio meu de algumas startups que a gente investe nos Estados Unidos. Ela investiu no começo do Facebook, do Snapchat, ela deu uma aula para nós lá em Palo Alto. E o modelo americano, tudo que eles começam a fazer, eles nos ensinam e a gente leva 5 anos para adaptar aqui. Eu não sei explicar por que tem essa velocidade. E ela começou a falar o seguinte, que o mercado agora de startup é numa diferenciação em sistema próprio. O que está acontecendo? Uma molecada aprendeu e acha que startup é um sonho. Tipo assim, o sonho da casa própria do cara mais pobre é o sonho do cara que tem a veia empreendedora, fazer uma startup e vender ela 20x mais rapidão. Eu, por exemplo, startup, eu só invisto no começo. Eu não invisto em nada que está andando. E a minha tese é
profit e equity. Tem cara que investe em equity, no sonho dos outros, e 50% de tudo que investe vai pro lixo. Eu gosto de investir no começo e Você coisa dá uma que graninha e pega um pedacinho dela. já tem que ter. A maior parte das startups minhas, elas tudo dão profit, que é lucro. O que eu vejo? Agora você falou nível Brasil. O presidente do Banco Central vai ser trocado agora. E a escolha está vinculada, né? Que o presidente Bolsonaro colocou esse cara, o Campos, né? Que está aí até hoje irritando o Lula. A Selic, que é a taxa intercambial, vai ser regulada pelo Banco Central a pedido do Lula. Esse cara vai forçar, não vai aumentar, ele vai baixar. Que é o que ele está pedindo pro E a Campos. gente que é investidor, a gente chora. A única coisa que eu tenho saudade da Dilma era a taxa Selic lá em cima. E esse cara, a pedido do Lula, vai querer ser um herói, vai arrebentar com a gente. Sobre a China, tio Rico. E vem inflação, né? Sim, Vale lembrar, normal, né? Que a conta normal. é essa. Não, vai Diminui os desacelerar juros, a roda da economia. E os investimentos vão embora, que aí acabou. O cara não tem mais poder de compra e o cara também não investe mais aqui e zarpa do Brasil. Isso. O sistema econômico mundial, tio Rico e Zuckerman, quem tá assistindo, ele vai mudar em 2030. Tá todo desenhado para fazer, sabe? As bases econômicas de petróleo, as montadoras, né, já estão todas migrando para 2030 não fabricar mais carro a combustão. Sim. E vai mudar isso. O mundo árabe e todas essas 80 nações que são comunistas já estão fechados com a China para parar de usar o petrodólar. A China deu uma desacelerada, mesmo em 3 anos, gastando mais cimento do que os Estados Unidos em 100, porque eles viram que investir demais na China ia criar esse colapso econômico lá. Eu tenho negócio na China também. Eles resolveram o quê? Criar investimentos em infraestrutura em países que não têm infraestrutura, tipo o nosso. Exato. Para quê? Para obrigar esses países a continuar comprando deles. Que é uma sacada. Ou seja, a grande jogada. O investimento chinês na África é monstruoso. É monstruoso. Inclusive, eles querem tudo nosso. Tudo, absolutamente tudo. Então, esse formato mundial vai dar uma caída nesse rolê de startup. Virou o sonho como se fosse da casa própria. Eu vejo gente o dia inteiro, eu tenho uma startup, cadê o MVP? Aí o cara não tem, é o sonho. Aquele cheque, né, que o cara dava inicialmente, precisa contar não só uma história, tem que dar resultado. Eu não quero saber se não tiver resultado. Eu compro muita empresa. Aquisição de empresa, eu né? faço Você muita compra, aquisição. vende. Faço aquisição, potencializo, troco por outra, tem um E o jogo método é muito igual massa. em tudo, hein? Ó. No igual. carro é assim, no leilão tudo dessa igual, forma, tudo igual. e da empresa também. Então, assim, eu já não acredito mais nesse boom de startup, porque as bases econômicas estão mudando. Então, não é novidade mais para ninguém. Tem sempre uma curva na disrupção, que é a decepção. Tem uns 6Ds da tecnologia, e as pessoas elas não foram treinadas para a curva mais dolorida, que é a decepção quando algo tecnológico sai. A desmaterialização, desmonetização, disrupção. Cada passo é bem desenhado. E eu acredito que esse boom de startup está na descida, que vai dar uma limpada, tio Rico, nesse sonho da startup própria. Vou chamar assim, meio que entendi comparado. a linha de raciocínio. Essa linha de decepção vai expurgar todo mundo que não entendeu o jogo de aceleração de negócio. Então eu vejo que os investimentos vão cair. Tem muitos fundos que obrigam algumas startups a pôr fogo em dinheiro de propósito. Para fazer markup, né? Para falar, nós precisamos de marcar isso aqui nessa linha. Precisa ter número, ele investe lá para fazer um volume, você mostra aquilo, mas... como tá faltando liquidez no mercado, né? Por causa de alguém que não sabe regular a conta pública, não tem responsabilidade fiscal, não vou falar o nome, mas é um cara de barba e falta um dedo. Esse lance que ele toca desse jeito faz com que a realidade ela seja abalada. E a gente tem que viver num sistema onde o dinheiro começa a desaparecer. Porque se o nosso investimento não é bem-vindo num país, o que a gente faz com esse dinheiro? Vai embora. O que eu tenho percebido, tio Rico? Eu que gosto de comprar muito imóvel, 80% do meu patrimônio ou mais começou assim, alocado isso. É alocado em setor imobiliário. Eu acordo todo dia querendo comprar um negócio. Imobiliário, tá? Boa. E startup também eu gosto de comprar no começo. Quando eu vejo que o cara é top, que o negócio top pra mim não existe. O que acontece? Esse lance dos grandes fundos, vou falar só daqui de São Paulo, tá? Os grandes fundos não querem mais os prédios, eles estão querendo todo mundo gerar liquidez. Tem um fundo aí do Jorge Paulo Lema que acabou de gerar mais de 1 bilhão de liquidez vendendo a participação nos fundos em relação a prédios, aluguel e tudo. Quando essa galera tá pedindo isso, quando essa galera tá pedindo a liquidez e o dinheiro dos investidores estão indo embora, é a coisa mais assustadora. Então se prepare para o pior momento, é a depressão dessa decepção de startup. Então,
vai acabar saída de recurso, como você falou. Sim, o cara tá vendo que a economia tá indo pro lado, ele fala, cara, eu vou tirar meu dinheiro daqui e Por vou exemplo, investir onde vai ter os resultado. carros de luxo. Antes a gente vendia com facilidade, hoje não vende. Mas teve um fator da pandemia também, né? Não, lá teve uma explosão. Teve uma explosão, então, a Porsche de 600 mil vende por 1 milhão. Ou a casa que o cara tinha lá no interior e o cara falou, vou morar em casa até a Mas o pandemia. que me deixa agonizando hoje é capital indo embora e pessoas que têm o capital não querer usar o dinheiro. Isso realmente segurando, né, isso cara? Aí é culpa de um cara que eu já falei o nome dele aqui. O tio sabe muito bem É disso. o Biden da Silva. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala de mentalidade, é muito interessante você pegar Israel, a própria a China, tirando a ideologia, que o cara pega uma empresa de tecnologia e vira seu sócio. O governo é sócio dessa empresa. Mas é por isso que explodiu a China. Por isso que explodiu. Então essa... Lá, os próprios, desculpa te cortar, os próprios governantes usam essa expressão. Eu fui a fundo nisso, porque eu falei, Você foi pra lá. Sim, eu vou te contar um segredo chinês. Vamos lá. 1990, o PIB do Brasil era maior que da China. Verdade. 2030, China tem um PIB maior que o dos Estados Unidos. Qual é a lógica disso tudo? Mudança de mentalidade. Os próprios políticos usam lá, que é o Partido Comunista Chinês que governa. Só que eles falaram, o comunismo não vai nos levar a lugar algum. Você sabe o que eles falam lá? Um país, 2 sistemas. O sistema chinês não é um sistema capitalista, é um sistema metacapitalista. O que é isso? Pegou alguns oligarcas, colocou riqueza na mão deles e falou, o povo quer fumar? Então fume, só que o governo é sócio. Boa. Aí pegou as empresas que geram a maior riqueza, fez um centurão de grandes empresas de metacapitalista, falou, a gente é sócio da empresa, além de ter o imposto, tem a sociedade. De fato, é uma mentalidade. E é uma nação que programou por 50 anos esse crescimento. Eles estão no ano 30, pra você ter uma noção. Ano 34. Mas você tá dando esse exemplo justamente que eu puxei, e a própria Israel pega a empresa de tecnologia, você vai para Israel, você fica assustado. O Waze é de lá, o MSN, mas é a mesma mentalidade de fazer um país crescer através da tecnologia e falar, eu vou investir, você vai me dar uma porcentagem, Por que a gente não cresce desse jeito? Quer saber ou não? Porque a conta aqui ela é individual, o cara pensa e nele. é tudo eleitoreiro. É só 1 ano e 4 anos. Sabe que eu descobri em todo cara que desvia dinheiro público? Ele não desvia pra comprar iate pra ele curtir a vida, não. Ele desvia pra pagar a entrada de outro político. Pra continuar no sistema. É usando o dinheiro do povo para comprar acesso pro próximo político. É a coisa mais doentia que eu já vi. Difícil. Nós não temos um plano de país institucional. Nós vamos trazer isso. Sabe que é uma coisa que me machuca demais? O brasileiro, geralmente, historicamente, diferente dos venezuelanos, argentinos, colombianos, quando esses caras vizinhos nossos ganham grana, vão tudo para Miami. Geralmente, o brasileiro sempre investia aqui. Shopping, ação, imóveis, etc. e tal. E agora está mudando. Eu vejo muita gente boa indo para fora. Eu lembro Europa, Estados Unidos, o êxodo de cérebros de pessoas capazes, eu acho que nunca foi tão alto nos últimos 50 anos. Isso, para mim, é a perda da capacidade do intelecto humano, do cara que abre uma empresa, enfim, um banco, contrata 50 mil pessoas. Tem sido um êxodo muito forte. Não sei se você tem visto isso nas tuas empresas. 100%. A China tem comprado todas as mentes de inteligência artificial tem 10 anos. Então, todo brasileiro que se desponta, tchau, vai para a China. E não é muito diferente nos Estados Unidos, com as universidades de Stanford que pega indiano e também investe lá. Lá é a terra da liberdade, encontra todo mundo. Você sabe que a Alemanha tá cobrando imposto menor de imigrante que vai lá para trabalhar e tem um desenvolvimento, né, intelectual do que o próprio cara que mora na Alemanha. Isso é uma controvérsia. Essa aí eu quero estudar, não sabia dessa. Bem legal. Então, assim, o cara que vem de fora, se ele vai investir lá e vai trabalhar e vai dar o capital intelectual dele, ele tem 30% de desconto no imposto. Animal. Legal, né? Você vê? Então, são modelos relacionados a países que a gente pode aplicar aqui. Você tem uma noção aqui em São Paulo, 80 mil famílias têm a segunda residência ou nos Estados Unidos ou na Europa. Imagina esse número. Nunca na história do país teve uma fuga de capital igual está tendo agora. Eu tenho capital lá fora e conversando com os gerentes eles falam, nunca vimos um êxodo de dinheiro, só que o tio Rico falou a coisa mais importante, o êxodo de mente brilhante que está indo embora. E é por isso que a mentalidade aqui do povo é de jeito, porque os melhores vão embora e aí quando alguém tá a fim de servir do meu grau, a pessoa fala, o que você quer fazer com isso? Aí desconfia de alguém que quer servir.
De fato, cara. É uma mentalidade miserável que quer que esse país seja de terceiro mundo para sempre, cara. Sendo que a gente é o povo mais rico. Você olha pro nosso solo, você olha o combustível do futuro, o ouro cinza, que é o grafeno. O combustível do futuro é o nióbio. Nós temos 95% da reserva de nióbio do mundo. E a Bolsa de Londres, de metal de Londres, o que ela faz? Ela vai lá e fala quanto que a gente tem que vender. É a gente que manda no preço do negócio. Os caras querem... Mas a CBMM, que é dona dessa porra toda, tá na mão de uma única família. Mas a gente fica pagando pau pra Europa, mas o Brasil é o melhor lugar do mundo pra energia limpa, né? É o melhor... A Três terra safras, é boa. vamos lá, mano, ó, maior floresta do mundo, maior rio do mundo, maior quantidade de água potável, aquífero, 3 safras, não tem... A gente tem 3 safras no Brasil, caramba. Não, a gente não tem terremoto, a gente não tem neve. Vai cagar, cara. Como que esse povo não entende que nós somos a maior potência do mundo? Só que a nossa mentalidade é a mais miserável. É verdade. Isso eu Por isso que a concordo, gente né? tem que mudar a mentalidade do povo. Mas a gente não vai... Você sabe o que eu acho bizarro, Marçal? O cara do Brasil, quando ele ganha grana, e ele chega aos 50, 55 anos, ele vira um couch potato, como eles dizem nos Estados Unidos. O cara não produz nada, porque a grana dele rende 12, 13, 15% ao ano sem fazer porra nenhuma. Senta no financiando poder. o governo, fazendo porra nenhuma. Com 60 anos o cara tá velho, gordo, careca, deprimido, vai viajar uma vez por ano e completamente... Tio Rico, eu posso... Tomando o galho do personal? Não produz. Tio Rico, Lá eu nos posso... Estados Unidos, você vai... Pode falar. Você vai em Manhattan, o cara com 80 anos tá lá correndo atrás, porque o juro lá é quase zero. Então o cara bota a risco até o final da vida. Isso O exemplo é o Carl Icahn. É um cara que mudou o capitalismo moderno por esse tipo de investimento, chegar na empresa, acelerar e vender. É um cara que tá lá, salvo engano, com 80 anos de idade e tá pau na máquina até Warren hoje. Buffett, Então, tudo. porra, Eu queria abrir meu coração com você, tio Rico. Ó, diga. Seguinte, como eu comecei a ficar muito rico e comecei a aprender essa arte do dinheiro, eu sempre chamei de cuzão esses caras que investem o dinheiro a 1% e para de empreender, comprar e correr risco. certo. Mas eu tenho que abrir meu coração com você. Do jeito que o Brasil tá, é o único caminho que me dá vontade de fazer, saca? Deixar o dinheiro com juros? Cara, é muito chato, cara. Né? Você tá num lugar onde todo mundo torce contra. Você vai comprar um prédio, você vê o tanto de gente que eu empreguei nesse prédio que eu te falei, que eu tô reformando ele inteiro. Uhum. Eu vou fazer um loteamento, cara, eu coloco 500 pessoas com máquina pra fazer um loteamento. Aí eu fico pensando, cara, a TIR, que é o retorno, a taxa de investimento interna, Taxa de interna de retorno, retorno. de interna de retorno, é tão baixa, porque se você errar em alguma coisa, alguém te perseguindo em alguma coisa, você perdeu o dinheiro, cara. Você fica ali com 180 meses de carteira, e aí você vai e fala, cara, será que compensa? Não é melhor, o número que você falou, eu sempre achei o cara cuzão que fazia isso. Uhum. Só que aí tá o Mas não segredo. tem como brigar. Não tem como é o que você brigar. falou. É porque 1% ao mês... Pra 12, 13... Eu fiz as contas E esses outra dias, eu coisa. falei, poxa, se eu pegar tudo que eu tenho, eu vou ganhar algumas dezenas de milhões de juros por Exato. mês. É muito melhor do que ficar fazendo isso. Só que aí, quantos empregos que eu vou ferrar? Quantas pessoas que eu vou deixar de De inspirar? fato. Isso é Brasil, isso é Brasil. E outra coisa, Grilo, Marçal, tem um negócio seguinte, a pessoa física tem incentivo fiscal para alocar dinheiro em infraestrutura. Então, porra, papel IPCA mais 6, 6,5, 7, isento de imposto, meu amigo, é muito difícil bater. Por isso que tem É gestor isso. de multimercado degringolando. É isso. Degringolando. Já que você entrou nesse assunto, ele precisa declarar o patrimônio, né? Quanto é teu patrimônio aqui na câmera 3, por favor? Como eu sou político, tá lá acho que 130 milhões na pessoa física e as empresas hoje tá avaliadas em 5 bi, 100, um negócio assim. Quanto você tem de porcentagem nas empresas? A maioria delas eu sou majoritário. É. É. Então tá bem. Eu tenho 130. seguradora, né, que tá marcado já em 600 milhões, eu tenho X-Grow que tá marcado em 400 milhões, de investimento de fundo americano. Achei que você tava melhor, viu, Pablão? Achei que Cara. tava meio quebrado. Agora é o seguinte, você falou que imóveis é uma grande parte do investimento em startups. Fora isso, equity, bonds, bom, renda fixa aqui no Brasil, fora, você olha Eu também, tenho, não? olho, eu participo de um fundo, eu tenho um grupo que tem o Dama 11 na Bolsa de Valores, eu tenho fundo imobiliário próprio. Aqui em São Paulo, de patrimônio aí que eu sei que é meu, acho que deve passar de 1 bilhão de patrimônio imobiliário. Em VGV deve ser uns 2, mais 2 bi no Brasil afora. Empresas fora, equity em geral, somando VGV, equity, tudo e patrimônio, o grupo vale um pouco mais de 5 bi.
como eu sou majoritário em tudo, acho que eu faço maior parte do resultado. Então, uns 2,5, 3, se tudo isso for verdade que você tá falando. Se for Você verdade, tem não. cripto? Não gosto de cripto. Nada contra. Se for verdade, não. Eu tenho as marcações. Agora, eu não tô numa disputa pra saber quem é mais rico e quem é mais pobre. Não, eu gerei energia, tem mais de 140 sócios. Aí a gente tem que ver aí. E o negócio legal é a transformação que você falou. Independente do dinheiro, realmente trazer a parte educacional, mudar a mentalidade das pessoas. Lógico que isso é uma coisa muito delicada também, Marçal, porque o que eu percebo, e tem uma evangelização que é bonita dentro do conteúdo da internet, mas não estou, obviamente, colocando você dessa forma, mas as pessoas, elas acabam, você vê, principalmente com relações de seitas que tem nos Estados Unidos, então, óbvio que a mente da pessoa é fraca, mas quando você toca a palavra, você tem uma responsabilidade imensa, né? De colocar para as pessoas. Zuckerman, as pessoas. Você entende o que eu tô falando? Que é muito. Claro. Um cara que fala que você transformou a vida, além de alimentar seu ego, que é bom, e alimentar a tua vida e a sua transformação como propósito, ele tá num lugar muito perigoso também. Não sei se você enxerga dessa forma. Enxergo e trato isso muito bem, porque idolatria é pecado e eu não fico querendo que bajulador fique em volta de mim. Todos caíram, né? Não adianta. Eu não tô atrás de bajulação. Todo guru que achou que era Deus, ele acabou. Cara, eu não tô. Você pergunta pro Morgado, que é seu parceiro da Jovem Pan. Ele é meu aluno. Lógico. E aí, quantos quilos que ele já perdeu? O que ele tá fazendo? O cara quer mudar a cabeça dele e a vida dele. Pergunta pra ele. Eu não sabia, eu pensei que ele tava com Cariani. Mas foi lá que começou no MedDP. Ele saiu de lá. Não sabia. Ele saiu de lá e falou: poxa, eu vou fazer o mesmo caminho que você. O cara quer empreender. Vai ser bom você emagrecer o Morgadão, viu? Não, porque mas ele já venceu uma bariátrica uma vez. Muita gente. Ele falou, arrepende. Né? O Matheus Ceará também. Eles fizeram a mesma turma do MedDP. Legal. Esses caras, eles percebem que eles estão desvalorizando a maior energia que eles têm. Perfeito. Então, assim, você falou aquela hora de leilão. A coisa mais doida que as pessoas tinham que entender também é loteamento. Eu tenho 8 loteamentos gigantes. Cara, você compra 1 metro quadrado a R$150. Dependendo do lugar, se não tiver dentro da área urbana, você paga R$15 no metro quadrado. E depois vai vender por 1.500. Impressionante. Onde você acha esse tipo de negócio? É difícil. Aí as pessoas perguntam, como que fica rico rápido de jeito? Vai estudar, caralho. Isso sim, ter repertório e ter um bom corpo jurídico igual o tio Rico, né? E não seja um cuzão com 40, 60 anos de idade, pôr tudo em renda fixa e viajar e parar de produzir risco aí, que a gente precisa continuar avançando. Ô tio, aquela história. Manda bala. O dia que você planta a semente não é o dia que você come o fruto. É isso. Tem uma longa jornada pela frente. Cada semente mostra o dia de retorno, né? Você pega o feijão é 1, você pega a maçã é 5 anos, você pega o mogo, né? 25. Tudo depende da semente. A semente carrega o dia do retorno dela. Quem planta a tâmara não vê elas, mas é uma mentira. É uma mentira essa história. Foi para Israel e a tâmara falam que demora 100 anos, né? Não 70, só que as mudadas geneticamente estão dando com 7. Então, agora você pode plantar e colher e ver o que você fez. Isso aí, eu tenho 2 tâmaras na porta de casa, lá do Egito. Eu ouvi essa história. É uma delícia, hein, porra, bem doce. Só que a minha é dos 70 anos. Você vai demorar pra ver. Acho que meu filho pode comer. Ou quem comprar a casa, né? Boa. Ô tio, você tem mais uma pergunta pra gente fazer a pergunta final deste bloco aí, que depois a gente tem um after talks muito rápido. Tem muita coisa pra explorar. Pô, bicho. Sabe que... Não, aqui é tão legal, assim, a oportunidade que a gente tem. Lógico, eu tô batendo um papo aqui com você, com o tio Rico, e a gente sempre fala, é um aprendizado, cara. Eu tenho a oportunidade, a audiência também, de... ter uma aula grátis aqui, com a tua vivência, com a tua história. A gente recebe tanta gente legal E aí a gente faz um exercício no final, né, do podcast aqui da Futurum, que é o quadro que é De Volta para o Futuro. Apesar de ser meio pastelão, toda vez que a gente faz essa pergunta para o cara reviver o passado, é muito bonita. E eu queria te dar um insight, instalar um drive nessa pergunta. Pega o código. Pega o código nesse momento, que eu queria que você encontrasse com o pequeno Pablo Marçal, na adolescência, com 18 anos. Um dia, Pablo, que você foi num shopping e foi na área VIP para parar seu carro e custava R$16, assim, pra você reviver esse momento, assim. O dia que você comprou a primeira Land Rover, que você queria saber, cara, se era véia pra cacete, que você estacionou perto de uma igreja, e a hora que você foi ligar essa Land Rover, ela não pegou. E aí você falou, vou vender e vou prosperar. E aí, para começar toda essa volta do seu passado, qual é um cheiro, porque a gente tem memória olfativa, que você lembra da sua infância antes da gente chegar na sua adolescência? Cheiro? O que você lembra, assim, da sua casa, da sua mãe, uma comida? Você falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um cheirão de óleo de um Fusca que meu pai tinha.
Porque fica o cheiro dentro do carro, né? Fica, né? Pra sempre. Aquele cheiro veio o primeiro. Esse foi o cheiro. Tem mais algum cheiro? Não, aí eu faço. Qual o conselho que você daria pro pequeno Pablo? De tudo anos? Que eu te contei. De 18 anos. 18? 18. Cara. Menino Pablo. Eu casei com 21. Eu daria alguns conselhos. Não termine, não entre na faculdade e não mexa com isso. Que você vai gastar toda a energia lá e não vai usar ela. É melhor você contratar advogados e no futuro você vai ter uns 40. Eu falaria pra esse Pablo, eu namorei só com uma mulher, casei com ela, é a Ana Carolina, e a gente tem 4 filhos. Eu casei com 21 bem cedo, mas eu já falaria pra ele, não precisa ser um cuzão, case agora com ela, que ela é a mulher da sua vida. Outro conselho que eu daria, sai da Brasil Telecom, porque vai demorar um pouquinho, você só vai sair daqui 6 anos, então você já pode sair, pega os códigos o mais rápido, antes de completar, pelo menos 20 aí, eu acho que até 20 dava pra ir. Porque eu cresci, não posso ser ingrato, mas tome a decisão rápida de sair daí. Outro conselho que eu daria, vá para São Paulo o mais rápido possível. Eu vim para São Paulo em 2019. E eu poderia ter vindo para São Paulo em 2011. Né? Então poderia ter antecipado isso. Outro conselho que eu daria para esse Pablo é, não foque em dinheiro, foque em crescer como pessoa. O dinheiro é seu escravo. Outro conselho que eu daria, invista tudo que você tem, por mais que você ache que vai perder, mas invista tudo em network, tudo em modelagem, e larga de ser um idiota e comece a escrever livro, que em 2024 você tem 61 publicados. Eu achava que eu não podia fazer isso. Outra coisa que eu daria de conselho, vá o mais rápido possível para outras nações para aprender códigos e culturas diferentes, que você vai ser o cara que vai dominar a Terra. Outro conselho que eu daria é... Pô, esse moleque de 18 anos, ele tá ouvindo pra cacete, né, cara? Cara, o que aconteceu desses 18 anos até aqui foi muito difícil pra chegar aqui. Por isso que eu acredito que eu consigo fazer o que eu quiser. Porque de lá até aqui foi uma vida, cara. Agora daqui pra onde qualquer lugar que eu quiser ir, não faz sentido eu preocupar, eu vou conseguir. O que eu tô vivendo não é nem a sombra do que há de vir. Eu, de fato, eu tirei essa valorização da minha cabeça em relação à grana. Grana não me move, não me comove, nem me move. Pô. Quando eu tenho um sócio que fala, você vai ganhar dinheiro pra caralho, eu já não tô gostando do cara mais. Mano, o negócio não é esse, a gente é obrigado, velho. Até merda que a gente fala dá dinheiro. Eu quero o coração do cara. As pessoas vêm, olha minha startup aqui, o melhor negócio do mundo. Eu falo, não, fala só de você, deixa eu ver, fala da sua antifragilidade, fala de você quando você tá em crise, né? O Salomão fala 3.000 anos atrás o seguinte, Provérbios, que é na crise que você conhece um fraco. E o último conselho que eu daria pra esse Pablo é, você vai ser o cara mais zoado do Brasil. Mas depois você vai ser o prefeito de São Paulo, depois você vai ser o presidente do Brasil, e você vai mudar a vida e pela primeira vez na história, em 500 anos, alguém vai bater no peito e vai falar que esse povo virou uma nação de primeiro mundo. Vocês serão a nação mais próspera da Terra. Não arrega, não afina, vai pra cima, eu acredito em você. Tá gravado. Boa. A resposta do Juque, Marçal, quando eu falei, escuta, Juque, o que você diria pra você com 18 anos? Ele falou, compra Bitcoin. Foi a primeira coisa que ele falou. E graças a Deus eu escutei você. Ó, deixa eu falar um negócio. A gente encerra aqui o Futurum Talks. De novo, obrigado pela sua participação. Valeu, Zuc. Boa sorte aí na tua carreira, seja política, familiar, empresarial, que sua vida tenha realmente aí o que você mais gosta, de colocar esse propósito, né? Que esse caminho seja mais importante do que o ponto de chegada da tua vida. Que milhões de pessoas sejam transformadas ainda nessa década. Boa. Gostou do papo? Demais. É? É. Então, ó, Futurum Talks, esse é o Pablo Marçal. A gente encerra essa parte. Mas a gente tem um pequeno conteúdo que a gente faz ainda, que é o After Talks. Mas semana que vem estaremos de volta. Pablão, obrigado, Valeu. Tio, demais. E boa sorte, irmão. Tio Rico, Beijo grande. lembra de não ser cuzão e viver de 12% de juro ao ano, hein? Não esquece disso, não. Fica tranquilo, eu só me aposento no caixão. E olha Então lá. vambora. Valeu, Futurum Talks. Até semana que vem. Valeu, tio Rico.